trono de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta quinta-feira, dia 21 de maio, a Igreja nos propõe, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, uma palavra tirada dos sermões de São Leão Magno Papa, do século V da nossa era cristã. O título que nos traz a liturgia das horas é A Ascensão do Senhor aumenta a nossa fé. Então, já nos preparando para essa solenidade que vamos celebrar no próximo domingo, a palavra de Deus nos traz esse texto belíssimo sobre a ascensão do Senhor. Possamos então, com piedade, com fé, essa palavra da Igreja, da tradição da Igreja, que é dada a nós no dia de hoje. Assim como na solenidade pascal, a ressurreição do Senhor foi para nós motivo de grande júbilo, agora também a sua ascensão aos céus nos enche de imensa alegria, pois recordamos e celebramos aquele dia em que a humildade da nossa natureza foi exaltada. E exaltada em Cristo acima de toda a milícia celeste, sobre todas as hierarquias dos anjos, para além da sublimidade de todas as potestades, e associada ao trono de Deus Pai. Toda a vida cristã se funda e se eleva sobre uma série admirável de ações divinas, pelas quais a graça de Deus nos manifesta sabiamente todos os seus prodígios. De tal modo isso acontece que, embora se trate de mistérios que ocupam a capacidade humana de compreensão e que inspiram um profundo temor reverencial, nem assim vacile a fé, esmoreça a esperança ou esfrie a caridade. Nisto consiste efetivamente o vigor das grandes almas e a luz dos corações fiéis. Crer sem hesitação naquilo que não se vê com os olhos do corpo e fixar o desejo onde a vista não pode chegar. Como poderia nascer esta piedade? Ou como poderíamos ser justificados pela fé se a nossa salvação consistisse apenas naquilo que nos é dado ver? Na verdade, tudo o que na vida de nosso Redentor era visível passou para os ritos sacramentais. E para que a nossa fé fosse mais firme e autêntica, a visão sucedeu à doutrina, em cuja autoridade se deve apoiar os corações dos que creem, iluminados pela luz celeste. Esta fé, aumentada com a ascensão do Senhor e fortalecida com o dom do Espírito Santo, nem os grilhões, nem os cárceres, nem os exílios, nem a fome, nem o fogo, nem as dilacerações das feras, nem os tormentos inventados pela crueldade dos perseguidores, jamais puderam aterrorizá-la.
em defesa dessa fé, através de todo o mundo, homens e mulheres, meninos de tenra idade e moças na flor da juventude, combateram até o derramamento do sangue. Esta fé expulsou os demônios, afastou as doenças, ressuscitou os mortos. Os santos apóstolos, apesar dos milagres contemplados e dos ensinamentos recebidos, ainda se aterrorizavam perante a atrocidade da paixão do Senhor e hesitavam ante a notícia de sua ressurreição. Porém, com a ascensão do Senhor, progrediram tanto que tudo quanto era motivo antes de temor se converteu em motivo de alegria. Toda a contemplação do seu espírito se concentrava na divindade daquele que estava sentado à direita do Pai. Agora, sem a presença visível do seu corpo, podiam compreender claramente com os olhos do Espírito que aquele que ao descer à terra não tinha deixado o Pai, também não abandonou os discípulos ao subir para o céu. A partir de então, caríssimos filhos, o Filho do Homem deu-se a conhecer de modo mais sagrado e profundo como Filho de Deus. Ao ser acolhido na glória da majestade do Pai, começou de um modo novo e inefável a estar mais presente no meio de nós pela divindade, quanto sua humanidade visível se ocultou de nós. Por conseguinte, a nossa fé começou a adquirir um maior e progressivo conhecimento da igualdade do Filho com o Pai, e a não mais necessitar da presença palpável da substância corpórea de Cristo, pela qual ele é inferior ao Pai. Pois, subsistindo a natureza do corpo glorificado, a fé dos que creem é atraída para lá, onde o Filho unigênito, igual ao Pai, poderá ser tocado, não mais pela mão carnal, mas pela contemplação do Espírito. Amém. Meu irmão, minha irmã, já nos aproximando do dia em que celebraremos a solenidade da Ascensão do Senhor, São Leão Magno nos mostra nesse texto que acabamos de ouvir a realidade da Ascensão e o grande milagre que a Ascensão do Senhor realiza. Introduzir a nossa natureza na eternidade. Nossa natureza subjugada pelo pecado, nossa natureza que desde o paraíso tinha sido, de certo modo, condenada à perdição, quando o Filho de Deus a assume em si mesmo, ele a salva, a regenera. E tendo passado pela sua Páscoa, na sua ascensão, introduz essa natureza na eternidade. É assim que poderemos nós também entrar no céu quando terminar a nossa peregrinação aqui nesta terra. Porque o próprio Filho de Deus, e Deus Ele mesmo, tendo assumido a nossa natureza, ao ascender, levou para a eternidade a natureza que assumiu, a natureza humana. Já deu uma dignidade maior a essa natureza ao assumi-la em si mesmo. Dignidade maior ainda quando glorificou essa natureza com a sua Páscoa. E ainda mais ao introduzir no céu a nossa natureza humana. Assim,
poderemos, terminada a nossa peregrinação aqui na terra, também nos encontrar com Deus na eternidade, no céu. São Leão Magno nos lembra ainda que com a ascensão do Senhor, tudo o que é da vida de Cristo, visível, se torna invisível. Jesus não pode mais ser visto pelos seus discípulos. Jesus não pode mais ser tocado na sua carne. Tudo o que é da vida de Cristo agora se revela nos sacramentos. Não se pode mais ver fisicamente o Senhor, mas Ele está real e presente nos sacramentos. A visão é substituída pelos sacramentos. É isso que nós vivemos há 2000 anos. Cada ato sacramental é Cristo realizando. Cada sacramento que nós recebemos é a ação direta de Cristo em nós. É Ele mesmo quem batiza, é Ele mesmo quem celebra a Eucaristia, é Ele mesmo quem abençoa os matrimônios, é Ele mesmo quem unge os enfermos, é Ele que realiza todos os atos em primeira pessoa nos sacramentos. Através dos seus ministros, claro, como canais dessa graça, mas quem realiza é o próprio Senhor. Então, aquilo que antes se podia ter pela visão, já em seguida à ascensão, os apóstolos passam a ter pelo sacramento, e isso se estende durante os séculos até nós, no nosso tempo. Uma outra coisa que São Leão Magno chama a atenção é justamente que a visão é também substituída pela doutrina. Hoje nós não podemos ver fisicamente o Senhor, mas temos a sua doutrina. Temos o seu ensinamento, que perpassa os séculos e é o que nos une com Ele. Ouvindo a doutrina, obedecendo a doutrina, seguindo o ensinamento, nós nos unimos mais perfeitamente a Cristo Jesus. Ele está conosco. Disse que permaneceria conosco até o fim e está conosco, ainda que não o possamos ver, ainda que não o possamos tocar, mas está conosco. Nos sacramentos de um modo particular, de um modo especial, e na sua doutrina. Um dia o veremos face a face novamente. Até lá, vivemos na fé o que queremos contemplar de modo pleno um dia. E eu desejo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tenha um dia abençoado. Que esta quinta-feira seja um momento de encontro verdadeiro com Deus. E que a presença de Deus se faça sentir na tua vida, nos teus relacionamentos, nos teus trabalhos, em cada membro da tua casa, da tua família, neste santuário onde você encontra Deus, se encontra com Ele e faz a experiência dele, que é o seu lar, que é a sua casa. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.